Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, da Sabedoria Oriental, e que para o dia de hoje, 1 de agosto, nos diz o seguinte: o homem que descura a verdade que encontra na sua alma e faz dela letra morta é um oportunista. Pois este pensamento nos fala de que aquilo que encontramos de verdadeiro, de profundo, de importante em nós, na nossa alma, pois o devemos tomar como um tesouro, como algo precioso, e não descurar essa verdade que encontramos em nós. Porque então nos tornamos uns oportunistas, ou seja, à espera das oportunidades. E isso nos faz perder muito tempo, quando na verdade já temos nessas descobertas interiores muito por onde podemos caminhar, no qual nos podemos apoiar, força, verdades, coisas importantes que devem ser o suporte sobre o qual devemos construir a nossa própria vida. Não devemos ficar à espera daquilo que a vida nos pode trazer quando temos um manancial, quando temos um tesouro na nossa alma. Então, sim, cuidar desse tesouro, das nossas descobertas interiores, para a partir deles construir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante, construirmos o edifício da nossa vida na base dessas descobertas e não ficarmos passivamente à espera das oportunidades que em algum momento poderão surgir ou não. Então, pois, apoiarmos-nos nos nossos tesouros interiores. Olá, vamos ao pensamento Joias do Oriente, pensamentos selecionados da Sabedoria do Oriente por Blavatsky, e que para hoje, dia 2 de agosto, nos deixou o seguinte: aquele que não reconhece o pão e o sal é pior do que o lobo selvagem. Pois este pensamento é, na verdade, uma metáfora do qual nos fala deste pão, ou deste reconhecimento do pão e do sal. Pois o pão, que é um alimento, como quase um processo alquímico que o ser humano consegue produzir, transformando os grãos, farinha em pão, através da cozedura, através do fogo, e portanto representando aqui a capacidade de pegar na natureza bruta e ser capaz de a transformar. E o sal, que sabemos que sempre foi muito importante para o homem e que constitui aqui como uma forma de inteligência e também de requinte, inteligência do sal na conservação dos alimentos, e o sal também no sentido de apurar os sabores, essa sensibilidade dos sentidos humanos. Pois aquele que não é capaz de transformar a vida e aquele que não é capaz de dar sabor às coisas da vida, pois assemelha-se a um lobo selvagem, que simplesmente procura sobreviver, caçar, alimentar-se, ou seja, este pensamento refere esta diferença entre o homem que é capaz de utilizar a inteligência e a sensibilidade na vida e aquele que é como um animal selvagem, procurando exclusivamente sobreviver, satisfazer os seus instintos. Então, há pois que sabermos ser verdadeiramente humanos e para isso utilizar a inteligência e utilizar a sensibilidade que nos trará uma outra dimensão, uma dimensão verdadeiramente humana de viver. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 3 de agosto, pensamento que retiramos de Joias do Oriente e que são pensamentos selecionados por Blavatsky, da Sabedoria Oriental. Então diz-nos o seguinte:
Um homem que não hesitou em projetar a sua imagem no espaço e chamar-lhe Criador, não esculpiu para dotar Deus com os seus próprios vícios. Este pensamento nos fala que, de facto, a nossa concepção de Deus será sempre uma concepção à nossa própria imagem, pois não podemos conseguir conceber algo de diferente daquilo que existe na nossa própria mente. Então, sempre a nossa concepção de Deus estará associado à nossa mente, às nossas ideias, àquilo que nós conseguimos conceber de mais subtil. Daí que, razão pela qual sempre os povos vão criar Deus à imagem do seu tempo, da sua cultura, dos princípios, dos valores presentes nesse momento e nessa cultura. Mas o fato de nós procurarmos conceber Deus segundo os elementos que estão na nossa própria mente, na nossa formação, e portanto que será sempre uma concepção limitada, isso não deve servir para atribuir a Deus, àquilo que nós conseguimos conceber, os nossos defeitos, mas sim para encontrar aí o melhor de nós próprios. Ou seja, a nossa concepção de Deus não deve ser para, de alguma forma, justificar e transpor os nossos defeitos, mas sim transpor para Deus o mais alto, o mais nobre, o mais verdadeiro, o mais puro que conseguimos encontrar dentro de nós. Então, pois essa concepção que podemos fazer de Deus a partir da nossa própria mente e a partir da nossa própria natureza não deve ser para justificar-nos, mas antes para nos inspirarmos, como se encontrássemos aí também parte de Deus dentro de nós, através do melhor que existe em cada um de nós. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 4 de agosto, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: aquele que foi uma vez enganado teme o mal e desconfia dele, mesmo na verdade. Pois este pensamento fala-nos sobre a marca que nos deixa em nós quando somos enganados. É algo que magoa profundamente e que nos acompanha ao longo da vida, podendo muitas vezes nos levar a um estado de desconfiança, mesmo em situações onde se nos oferece a verdade, a oportunidade na vida. Então, temos que ter cuidado para que não arrastemos essa situação, essa experiência dolorosa do engano connosco, que nos faz perder a oportunidade. Mas também nos deve fazer refletir sobre o peso que deixamos naquele que cada um de nós engana. Pois aí estamos a deixar uma marca, uma ferida que pode prejudicar muito o outro. Se nos prejudica a nós, pois em última instância o maior dano para quem engana é aquele que o faz, mas pode deixar marcas extremamente profundas e gerar perda de oportunidade naquele que é vítima dos nossos próprios enganos. Como diz a raposa no livro O Príncipezinho de Saint-Exupéry, que somos responsáveis por aqueles que cativamos. Então, cuidado para não enganarmos aqueles que traímos até ao nosso coração,
atrai à nossa afinidade, à nossa depositar de confiança nas nossas mãos, na nossa vida, não enganar, porque isso pode trazer danos muito terríveis para o outro, que lhe gera dor no momento, mas também um medo que o acompanha e o faz perder muitas outras grandes oportunidades da vida. Então, pois, o engano é uma questão que devemos ter muito cuidado na nossa vida, quer sobre nós, quer sobre o outro. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 5 de agosto. E o pensamento que Blavatsky seleciona nesta obra para este dia é o seguinte: Krishna, o Deus dos cabelos dourados, não respondeu à injúria do rei Dashedi. É ao estrondo da tempestade e não ao uivo do chacal que o elefante trombeteia uma resposta. Pois este pensamento, no fundo, o que nos diz é que a nossa natureza interior, nossa natureza luminosa, não se deve submeter àquilo que é o poder da terra. Mas a única coisa que deve recear é o julgamento ou a força do céu. Pois, quando a nossa consciência está em relação com a nossa personalidade, com o prestígio, pois tudo aquilo que são as forças que estão em associação com essa imagem, com esse poder material, pois vai ficar aterrorizado com qualquer crítica que possa vir daí. Mas quando a nossa consciência está unida, como diz a voz do silêncio, ao nosso falador silencioso, à nossa consciência interior, aos nossos valores internos e espirituais, pois a única coisa que temos que recear não são os poderes da terra, mas sim aquilo que são os poderes do céu. Que poderes do céu são esses? São os ideais, são os valores, são aquilo que nos enobrece e aquilo que nos faz crescer interior. Então, pois, quando sentimos alguma injúria, sentimos peso de alguma crítica, pois isso nos serve também para avaliar onde temos a nossa consciência, aquilo ao qual damos realmente valor, que crítica e de onde ela vem, pois marca também aquilo que é valioso para nós. Então, pois, nos centremos e possamos dar mais valor àquilo que são as determinações do mundo superior, do mundo espiritual, do nome que lhe queremos dar, dos ideais, dos valores, e não nos curvarmos face aos poderes da matéria, face aos poderes da terra e aqueles que submetem a personalidade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 6 de agosto, e que nos diz o seguinte: não é a relva macia e flexível que é arrancada pela tempestade, mas as árvores altas. Os fortes só lutam com os fortes. Pois este pensamento nos diz que se sentimos forças fortes com as quais temos que lutar na vida, significa com isso que somos fortes. Se fôssemos fracos, essas forças seriam também forças suaves, forças fracas. Esta é uma ideia que vem muito do pensamento da filosofia oriental, mas não só, de que não há adversidade que nos surja, que não estejamos preparados ou que não tenhamos forças para enfrentar.
Nunca a vida nos dá obstáculos maiores do que aqueles que podemos superar. Outra coisa será se somos capazes de ir buscar essas forças que temos em nós, se estamos habituados a exercitá-las, a treiná-las para essas lutas, para esses confrontos na própria vida. Mas, inevitavelmente, eles estão em nós. Daí que, quando sentirmos ventos tempestuosos, difíceis na vida, pensarmos que, de alguma forma, dentro de nós está a força para superar. Só há que a encontrar, nos agarrarmos a ela e trabalhar e lutar com essas forças que temos em nós. E seremos, inevitavelmente, vencedores. Então, só as grandes adversidades, só as grandes tempestades da vida podem assolar aqueles que são fortes para enfrentar essas mesmas tempestades. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 7 de agosto, pensamento de joias do Oriente, de sabedoria oriental, e que Blavatsky seleciona o seguinte pensamento para o dia de hoje, de 7 de agosto. O sândalo tem cobras, o tanque do lótus, crocodilos. Na felicidade há inveja. Não há prazeres puros sem misturas. Pois este pensamento nos diz que tudo aquilo que de alguma forma está associado ao prazer, mesmo podendo ser com os elementos mais requintados, mais súteis da vida, não está totalmente isento de algum egoísmo, de algum defeito. Não há prazeres puros. Por muito subtis que sejam, o fato de ser um prazer tem a ver com a nossa satisfação própria. E essa satisfação própria já traz algum individualismo, algum egoísmo. Então, termos sempre cuidado que por detrás de um prazer, se não tivermos cuidado, pode saltar o perigo de um egoísmo, o perigo de um defeito por detrás dele e devorar aquilo que nos levou a querer ter esse prazer. Um pouco como este lótus que fala no pensamento, que se encontra no lago onde se encontram os crocodilos. Pois se não tivermos cuidado e nos prendermos demasiado a essa contemplação, pois poderemos ser apanhados por esse crocodilo. Então, sempre temos que ter cuidado com as nossas conquistas, como uma forma de purificar cada coisa que conquistamos na nossa vida, de forma que os defeitos não se apoderem dessas conquistas, desses prazeres, desses gozos e os tornem negros e se tornem um perigo e um veneno para nós e para a nossa vida. Olá, vamos ao pensamento de joias do Oriente para hoje, dia 8 de agosto, e que nos diz o seguinte pensamento que Blavatsky seleciona nesta obra para este dia. Nenhuma criatura, nenhuma coisa está livre do mal. O sândalo tem as suas raízes minadas por cobras, as suas flores atacadas por abelhas, os seus ramos partidos por macacos, o seu topo comido por ursos. Nenhuma parte está protegida da dor. Este pensamento que nos fala, que é muito inspirado em toda a filosofia budista, é que a dor faz parte da própria vida, porque existe nela um processo de transformação, um processo de crescimento
E todo esse processo encontra forças adversas. Não há possibilidades de crescer, de nos fortalecermos sem esse processo de adversidade. A dor faz parte da própria vida e em todas as dimensões. Neste mundo, tudo traz consigo uma dose de dor. Talvez que, e o que dizem muitos sábios, o que nos cabe a nós é entender essa dor. E talvez que, na medida em que entendemos a dor, o seu lado, digamos, de sofrimento diminui em nós. Porque essa dor se transforma como que num processo alquímico em sabedoria e aí encontramos em simultâneo uma dose de felicidade interior. Então, pois, em nada podemos fugir à dor em dimensão alguma, há sim que saber utilizá-la para a nossa transformação, para o nosso fortalecimento, para o nosso avançar no entendimento da vida, no entendimento do erro e nos aproximarmos da verdade e da consciência. Olá, vamos ao pensamento da sabedoria oriental que Blavatsky recolhe em Joias do Oriente e que para hoje, dia 9 de agosto, nos diz o seguinte: não te aflijas com o teu sustento, a natureza dar-te-o-á. Quando uma criatura nasce, o peito da mãe dá-lhe o leite. Pois este pensamento nos diz que não nos devemos afligir com o sustento. Na verdade, o que nós necessitamos para nos sustentar fisicamente, a natureza nos dá. Como esta imagem da mãe que estende o seu peito para com a criança com fome, assim a natureza estende-se para alimentar os seus filhos, os seus seres. E nela podemos encontrar todo o sustento para a nossa vida. Se pensarmos bem, o nosso medo não é exatamente o sustento. É toda uma outra série de coisas que achamos importantes para a nossa sobrevivência, mas que não são exatamente o nosso sustento. A natureza, o universo, nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vivência física e para a nossa vivência espiritual. Por muito que nos custe, tudo o resto são adornos. Mas são adornos que nós fomos colocando sobre as nossas necessidades e que consideramos hoje, de facto, fundamentais. Então, pois não nos preocupemos com o nosso sustento, que a natureza sempre nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para sobreviver. É evidente que muitas dessas coisas requerem o nosso esforço também, em as buscar, em as cultivar, em as escolher. Mas se as queremos, as podemos encontrar como grande dádiva da grande mãe para a nossa sobrevivência. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, que Blavatsky seleciona para o dia de hoje, dia 10 de agosto, e que nos diz o seguinte: quem deu ao cisne a sua brancura, ao papagaio as suas asas de verde dourado, ao pavão as suas cores de íris? Quem lhe deu isso a eles, não te dará também a ti? Pois essa ordem, esse princípio, Deus, causa, mistério, o nome que lhe queremos dar, causador de todos os dons, de todos os seres da natureza e de todas as belezas da natureza, também nos atribui a nós. Nenhum de nós é desprovido de valores, nenhum de nós é desprovido de forças, nenhum de nós é desprovido de qualidades. O nosso
grande erro muitas vezes, e como dizia um filósofo Sêneca, que o maior perigo para o ser humano é querer ser outro. Então, quando não olhamos as nossas qualidades, aquelas que a natureza, o universo nos contemplou, deixamos de as conseguir ver, começamos a achar que não as temos e a desejar as que observamos nos outros e à nossa volta. Então, pois, pensarmos que não há nenhum ser no universo que seja desprovido de qualidades, que seja desprovido de beleza. Há, pois, que conseguirmos encontrar esses elementos em nós e sermos gratos por aqueles que recebermos e, a partir deles, pois, construir, caminhar como se fossem instrumentos, como se fossem também armas para os combates da vida, e que isso nos leve com segurança, com dignidade, a caminhar de forma erguida e de forma grata na vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, que Blavatsky, entre a sabedoria oriental, seleciona para hoje, dia 11 de agosto. E diz o seguinte: toda a boa fortuna pertence a quem tem mente satisfeita. Não está a terra inteira coberta de couro para aquele que usa sapatos? Pois esta frase, com uma metáfora final muito interessante, que nos diz, pois, aquele que usa sapatos, pois a terra lhe parecerá que está coberta de couro, porque sempre anda sobre couro. Da mesma forma, aquele que sente satisfação, alegria na sua alma, pois toda a vida lhe parecerá alegre. Então, a forma como nós olhamos a vida faz que assim ela se apresente sobre nós. Ou seja, que as coisas em si não têm uma natureza de mal, de bem, de tristeza, de alegria, mas sim como nós olhamos sobre elas. Algo que aparentemente pode ser muito triste para alguém, se outro a olha com um aspecto positivo, de aprendizagem, de superação, de fortalecimento, pois encontrará aí uma forma de alegria, uma forma de força, de bem-estar, de oportunidade interior. Então, pois, a forma como nós caminhamos na vida depende dos sapatos que calçamos, ou seja, depende de como revestimos os nossos sentidos, o nosso olhar para com a vida, pois preenchemos com alegria, preenchemos com ânimo a nossa alma e encontraremos essa alegria em todas as oportunidades da vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 12 de agosto. Pensamento que iremos, pois, buscar de Joias do Oriente, a seleção de máximas realizada por Blavatsky da sabedoria oriental, e que nos diz o seguinte: este mundo é uma árvore venenosa, que tem 2 frutos doces como o mel, a essência divina da poesia e a amizade dos grandes. Pois a vida, como essa árvore venenosa, porque na verdade sempre vamos encontrar muitas possibilidades de nos envenenarmos no caminho da vida, porque sempre há imensas tentações, tentações essas simbolizadas em tantas culturas com os venenos, os frutos envenenados da árvore da vida, do qual é preciso ter cuidado, porque são muito tentadores para nós. Mas há 2 frutos maravilhosos, como diz este pensamento, que são extremamente doces
para nós e que devemos saber saboreá-los bem. Uma é a essência divina da poesia, ou seja, conseguirmos ter um olhar poético sobre a vida, ser capaz de ler aquilo que a natureza, aquilo que o universo nos mostra e ser capaz de olhar mais além das imagens, ser capaz de recolher vida, alma, ânima de cada ser, de cada coisa. Isso é a poesia. E quando conseguimos olhar por detrás das formas, despertar a nossa alma de poeta, pois vamos sempre poder aprender e poder fazer vibrar o nosso ser interior. E outra é, pois, a amizade dos grandes. Sermos capazes de valorizar a amizade dos grandes seres. E não necessita que esses grandes seres estejam próximos fisicamente de nós. Temos muitos grandes seres ao longo da história da humanidade com os quais podemos fazer amizade. Deles recolher entendimento, recolher conselhos, recolher apoio e de braço dado com esses amigos grandes da história da humanidade, podermos mais seguramente e sentindo-nos mais fortes, dar passos mais firmes, mais seguros na vida. Então, pois, com poesia e com grandiosidade, vamos caminhando de forma mais segura, mais para a frente e mais para cima. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 13 de agosto, e que nos diz o seguinte: com as gotas de água a cair, o cântaro enche-se gradualmente. Esta é a origem da sabedoria, da virtude e da riqueza. Pois aprendermos com esta imagem do cântaro que se enche gota a gota. Esta imagem é muito difícil para nós nos dias de hoje, porque vivemos um tempo onde queremos tudo já, na medida em que o desejamos, o queremos. E a vida e aquilo que é de mais importante, de mais essencial, requer tempo, requer persistência e requer constância. Daí que é necessário esta paciência de ir juntando gota a gota. Tanto para a sabedoria, não pensarmos que vamos alcançar sabedoria de um momento para o outro, mas sim que vamos enchendo esse cântaro de saber através de cada gota, não só da aprendizagem intelectual, mas através de cada gota de experiência, de cada gota de convivência com o mundo, vamos adquirindo um pouco mais de sabedoria. E pouco a pouco esse cântaro se vai enchendo. Tal como com as virtudes. Não podemos esperar que desenvolver uma virtude só porque agora penso que quero alcançar essa virtude. Há que a conquistar, pouco a pouco, com persistência, com constância, em cada oportunidade, ir juntando uma gota mais dessa virtude. E assim com as riquezas da vida. Sejam elas as riquezas materiais, ou sejam elas quaisquer outras riquezas de valores, de conhecimento, sempre vão requerer essa constância e persistência. Essa gota a gota, que como diz também num ditado português, que gota a gota se vai furando a pedra, pois é assim que temos que fazer. Ganhar convicção, porque sem convicção não há persistência, e dessa persistência vai surgir a capacidade de termos a paciência de juntar cada uma das gotas
para que formemos um grande pote de sabedoria, de virtude e de conhecimento. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 14 de agosto, e que nos diz o seguinte: que aquele que vive na memória dos seus companheiros torne todos os dias frutuosos através da generosidade, estudo e artes nobres. Pois, se vivemos na memória dos nossos companheiros, dos nossos amigos, significa que criamos laços profundos, laços de alma, de valores, de elementos que nos fazem crescer em conjunto e mutuamente. Então, dar graças a isso através das nossas próprias ações, através de um sentido de generosidade, de gratidão por essa grande oportunidade e também sabermos lançar esses dons da vida e essas oportunidades através da nossa própria forma de viver. A amizade, o sabermos que fazemos parte dos outros, em que de alguma forma há uma comunhão de almas, é uma riqueza muito grande da vida, que quando encontramos devemos a festejar através do exemplo de vida, através dessa grande capacidade de fazer brotar essa alegria através do contato com a vida e do contato com os outros. Olá, só o pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 15 de agosto. E o pensamento que Blavatsky seleciona para este dia, entre a sabedoria oriental, é o seguinte: não há mergulho em água límpida e fria que dê maior prazer ao perseguido pelo calor. Nenhum colar de pérolas à donzela. Como as palavras dos bons dão prazer aos bons. Pois devemos nos fortalecer e forma enobrecer através do contacto das palavras dos bons. Pois essas palavras de bondade, essas palavras dos homens generosos, bons, grandes, virtuosos, faz alimentar, faz despertar, faz vibrar a bondade que existe em cada um de nós. Devemos nos aproximar do bem para fazer crescer o bem, como se fosse um alimento estético, um alimento ético da nossa alma. Então, pois, nos tornaremos melhores, nos tornaremos mais bons na medida em que entremos em contacto com a bondade e com os ensinamentos e com as palavras dos homens bons. E também sermos capazes de levar as nossas palavras boas aos outros, para que com elas também os outros possam fazer vibrar a sua bondade. Se levamos o mal aos outros, o que vamos fazer crescer é esse mesmo mal. Então, sermos famintos das palavras boas e sermos generosos de bondade para também fazer crescer a bondade nos outros. E dessa forma, inevitavelmente, seremos melhores e inevitavelmente os outros serão melhores. E com homens melhores teremos, inevitavelmente, um mundo melhor. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 16 de agosto. Pensamento retirado de Joias do Oriente, um diário de sabedoria oriental, extraído por Blavatsky, e que para o dia de hoje então nos diz o seguinte: os homens bons variam. Alguns são como cocos, cheios de leite doce. Outros
como a jujuba, agradáveis exteriormente, pois há uma grande diversidade de homens bons. Não pensarmos apenas que os homens bons são necessariamente doces por fora. Muitas vezes, por detrás de uma certa serenidade, de uma certa aparência de pouca doçura exterior, pois têm um grande manancial por dentro. A bondade não se mede pela forma de estar, pela personalidade, mas sim por essa riqueza interior. Há várias formas de poder expressar essa bondade e há várias circunstâncias também que levam a formas diferentes de a expressar. Então, pois, não confundirmos de algum modo a simpatia com aquilo que é a bondade de um ser humano, pois sabemos perfeitamente que muitas vezes por detrás de uma forma simpática está alguma falsidade, alguma hipocrisia. Por isso, não confundirmos as formas e procurarmos, sim, a verdadeira natureza da bondade dentro do ser humano. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, dia 17 de agosto. Pensamento extraído de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: tal como um vaso de barro, fácil de partir, difícil de voltar a juntar, assim são os maus. Os bons são como jarros de ouro, difíceis de quebrar e que se juntam rapidamente. Pois esta imagem da natureza dos jarros relacionado com a própria natureza humana, pois os maus facilmente se quebram, porque não há essa nobreza que aparece refletida nesta imagem dos jarros de ouro, que são inquebráveis, onde os valores lhe dão a fortaleza, lhe dão o brilho, lhe dão essa nobreza própria desse metal de ouro, como dizia Platão, como homem de ouro, que brilha por dentro, brilha por fora e se torna incorruptível. E os maus, pois, se quebram perante qualquer situação, perante as adversidades, facilmente se desmascaram perante as situações da vida. Então, esse quebrar também aqui associado à dificuldade que os homens maus têm para se unir e criar união. Ao passo que os homens de ouro, esses potes de ouro, pois têm facilidade a criar união, a criar um espírito de fraternidade, de conseguir construir através da unidade. Os maus, através da separatividade, porque se poderão unir para uma ou outra ação pontual, mas após a conquista se estarão a separar, estarão a gerar conflito, porque um vai se querer sobrepor aos outros, ao passo que esse homem nobre, esse homem de ouro, não se procurará sobrepor aos outros, mas sim unir e fazer parte dessa mesma união. Então, pois, tomemos esse exemplo desses potes, dessa natureza de ouro, dessa natureza pura e dessa mesma capacidade de criar união, criar fraternidade através de uma força extraordinária que é a força da união. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 18 de agosto,
e que nos diz o seguinte: não sejas amigo dos maus. O carvão, quando quente, queima. Quando frio, escurece os dedos. Pois, os maus é um pouco como esta imagem do carvão. Quando quentes, no fervor, na ira, pois queimam tudo à sua volta e queimam-nos se nos aproximamos das mais variadas formas. E quando frio, e como de uma forma de frieza humana, pois acaba por sujar a nossa própria natureza. A proximidade com o mal nos vai trazer inevitavelmente dano e estabelecer relações com a maldade nos leva, mais tarde ou mais cedo, a sentir o efeito desse mal, seja nos queimando nele, seja nos sujando os nossos valores, sujando a nossa natureza, sujando aquilo que para nós é valioso, é sagrado. Então, termos cuidado com essa aliança com o mal, mesmo quando pensamos que daí podemos vir a obter algum proveito, não esquecer esta imagem do carvão que este pensamento nos dá e ter cuidado para não nos chegarmos a queimar ou não nos chegarmos a sujar. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 19 de agosto, e que nos diz o seguinte: evita aquele que difama secretamente e elogia abertamente. Ele é como uma chávena de veneno com creme à superfície. Pois, termos cuidado com os elogios fáceis, com o excesso e a facilidade com que alguém faz elogios. E da mesma forma, termos cuidado com aquele que em algum momento, pois, faz crítica difamatória por detrás, às escondidas, porque são duas atitudes que não são de uma natureza nobre e correta. As coisas se têm que fazer frontalmente e na justa medida, não para manipular, como o caso do fácil elogio, como forma de seduzir, de manipular, assim como fazer crítica, fazer difamação por detrás às escondidas. É como esta imagem do pensamento, pois este homem é aquele que, sob uma chávena de veneno, coloca esse creme sedutor e aparentemente doce. Então, pois, procurarmos a serenidade. Como diz um pensamento também do Oriente, de uma obra que é Voz de Silêncio, pois termos cuidado face, essa obra diz, tornar-nos surdos ao estridente som dos elefantes, assim como ao gentil zumbir do pirilampo de ouro. Ou seja, nos tornarmos surdos ao elogio e à crítica. Surdos, num certo sentido, de não tomarmos demasiado a sério nem um nem outro. Retirarmos o que pode ser útil para nós, mas que isso não nos perturbe. Então, cuidado com
este homem que, por detrás de um veneno, coloca o doce sedutor de um elogio fácil. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 20 de agosto, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: uma carruagem não pode andar só com uma roda. Assim também o destino falha, a não ser que os homens colaborem uns com os outros. Pois este pensamento é muito bonito, falando-nos deste sentido de cooperação que é necessário ao ser humano. Pois da mesma forma que uma carruagem não pode andar só com uma roda, também nenhum de nós pode caminhar sozinho na vida. Necessitamos de nos entreajudar, de cooperarmos, de sabermos colocar outra roda na carruagem e com isso permitir que nos possamos ir entreajudando, equilibrando e fazer girar, mover a nossa própria vida. Pois não pensarmos nunca que somos plenamente autossuficientes, nos fecharmos sobre nós e perdermos a oportunidade das coisas mais belas do ser humano, que é essa capacidade não de competir, mas sim de cooperar para poder avançar em conjunto e fazer girar a roda, a carruagem da história. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 21 de agosto, e que nos diz o seguinte: o nobre tem prazer em tudo o que é nobre, o vil não. A abelha vai ao lótus a partir do bosque, a rã não, embora vivendo no mesmo lago. Pois esta imagem nos mostra o quanto, quando nós valorizamos as coisas, não há distância. Tal como esta abelha que sai do bosque e vai até ao lago para poder usufruir da beleza, do odor, dos perfumes do lótus. Ao passo que a rã, que vive mesmo ao seu lado, não lhe dá qualquer importância. Assim somos nós. As coisas facilmente se tornam próximas de nós e somos capazes de sacrifício, somos capazes de esforço, de percorrer distância, seja ela física ou psicológica, para chegar àquilo que valorizamos. Então, pois, não é uma questão de ser longe, não é uma questão de ser difícil, mas sim o que tem valor para nós. O que tem valor, somos capazes de todo esforço. O que não tem valor, não somos capazes do mínimo esforço. Então, quando dizemos que algo é difícil, como dizemos que algo não somos capazes de o fazer, de chegar, não é que não sejamos capazes, mas sim que não tem valor para nós. Assim, pois, o nobre é atraído pela nobreza, o vil, pois, nada lhe diz. Então, pois, que sejamos atraídos por aquilo que pode ser verdadeiramente nobre e nos enobrecer, e com isso sermos capazes de, com esforço, que é um esforço alegre, de chegar aonde queremos e àquilo que para nós pode nos enriquecer. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky da sabedoria oriental, e que para o dia de hoje nos deixa o seguinte: tal como raios de lua tremendo na água, assim é na realidade a vida dos seres humanos. Sabendo isto, deixem que o dever
seja executado. Pois esta imagem dos raios tremendo nas águas, raios da lua tremendo nas águas, associado àquilo que é a vida do ser humano, é uma imagem que nos ajuda a refletir e pensar muito sobre a vida, já que esses raios, que seriam como que o sentido da própria vida, ao penetrarem na própria existência, como essas águas que se vão movendo, o seu reflexo desses raios, pois se torna oscilante, se vai movendo, são trêmulos, não são plenos, constantes. Assim é a vida, como essas águas que, ao mover, fazem que o sentido da vida se vá tendo que ir ajustando e vamos caminhando, e esse caminhar não é uma forma linear e pura. Então, assim é a vida. Vamos oscilando na vida. Não há nada que seja pleno e reto nessa existência. Então, pois, não sabendo que assim é a vida, não vamos impedir que o dever se cumpra. Isso é, não vamos nunca esquecer o nosso propósito da vida, mesmo que as circunstâncias vão sendo inconstantes, vão se alterando, esse propósito estar sempre presente em nós. O movimento esse movimento desses raios nas águas é como uma ilusão, já que os raios são raios, a água é a água, e da mesma forma devemos nós olhar essas diferentes circunstâncias da vida que se vão juntando, que se vão unindo e vão produzindo determinados resultados, mas por detrás está a essência inalterável que seria esse nosso dever, essa nossa finalidade na vida, que nunca deveríamos esquecer, para além desse jogo de movimento que a própria vida produz e que muitas vezes nos faz confundir essa ilusão da projeção dos raios com a verdade, com a essência do raio puro que é constante e que não se altera com esse movimento da vida. Olá, para hoje, dia 23 de agosto, pensamento de Joias do Oriente que Blavatsky nos coloca é o seguinte: banha-te no rio da alma, ó homem, porque não é com água que se limpa a alma. Pois, esta imagem deste pensamento nos fala, pois, que não é com água nem com nada externo que conseguimos limpar a nossa alma, mas sim com a vida interior, sim com essa água que brota da nossa própria alma, com essa pureza, ou seja, a necessidade de nos purificarmos por dentro. Não é um gesto, não é um ato, não é um rito que nos vai purificar. As religiões sempre tiveram rituais relacionados com a água, como rituais de purificação. Mas tudo isso é um símbolo. De nada serve mergulhar na água, num rito de purificação, se esse mergulho não se faz nas águas puras do nosso ser interior. Tudo não passará de uma forma e que nos pode, inclusive, iludir muito. O verdadeiro rito de purificação é um rito interior, é um rito de procurar mergulhar no melhor de nós próprios, no mais puro de nós, e aí nos renovarmos e eliminarmos todos
os nossos detritos que se vão muitas vezes acumulando ao longo da nossa vida. Então, às vezes, sim, é necessário um mergulho nas nossas águas puras de vida para podermos nos renovar, regenerar e purificar. Bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 24 de agosto, e que nos diz o seguinte: a alma pura é um rio cuja fonte sagrada é o autocontrole, cuja água é a verdade, cuja margem é a integridade e cujas ondas são a compaixão. Pois este pensamento nos mostra a vida da alma, de uma forma poética muito bela, ao nos dizer que a fonte de onde brota a água desse rio é o autocontrole. Pois sabemos que a riqueza da alma, capacidade de fluir o melhor de nós próprios, desse ser interior, está na base do autocontrole. Por isso, é a grande fonte da alma. E a água é a verdade, ou seja, aquilo que constitui a essência desse rio, que é a água, é, no caso da alma, pois, a verdade. A essência, aquilo que flui na nossa alma, é a verdade. E a margem é a integridade, pois aquilo que, no fundo, comporta é essa integridade. É, no fundo, aquilo que liga a verdade com o mundo concreto, que é representado por essa terra das margens, é a integridade do ser humano. E as ondas são a compaixão. Ou seja, o movimento da água, aquilo que faz que a verdade flua, que se adapte, que crie movimento na vida, é precisamente essa compaixão para com o mundo, essa compaixão para com os outros, que faz que a alma corra e se possa manifestar através desse movimento da vida, que é o amor aos outros, que é o amor a todos os seres, nessa infinita compaixão. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, dia 25 de agosto, retirado de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: numa prenda a ser recebida ou dada, num ato a ser feito, o tempo bebe o sabor, a não ser que sejam rapidamente realizados. Pois todos os atos importantes os devemos realizar de forma imediata. Não deixar as coisas se irem sumindo no próprio tempo, como esta imagem, ir perdendo o seu sabor no tempo. Há que os realizar no momento que sentimos que é o próprio, que é o necessário, para que não se apague essa vontade, esse sentido que gerou esse momento de generosidade que está representado por uma ofrenda, por uma prenda, pois não o deixar-se esvaziar do sentido e da força original que deu impulso a esse querer fazer essa ofrenda na vida. Cada momento deve ser aproveitado e deve ser realizado quando se impõe a sua necessidade.
Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 26 de agosto, e que nos diz o seguinte: quando uma mente fraca é privada da riqueza, as suas ações são destruídas como regatos secos em estações quentes. Esta imagem é muito bonita deste pensamento porque nos mostra, de facto, o que muitas vezes nos acontece, que é perante a prova da adversidade, a prova da própria perda, seja ela do que for, porque aqui esta riqueza pode ser perfeitamente um elemento simbólico, pois nessa privação perdemos as nossas referências, perdemos os nossos valores e nos podemos tornar verdadeiramente em selvagens perante a vida. Perder a moral, perder esses valores que nos mantêm de uma forma erguida, de uma forma verdadeiramente humana. Todas as perdas são para nós, de alguma forma, uma prova de saber o que é que verdadeiramente somos na adversidade. Como diziam os filósofos estoicos, o fogo prova o ouro, prova a sua pureza, prova a sua incorruptibilidade. Da mesma forma, diziam os filósofos estoicos também, que a tempestade prova o verdadeiro marinheiro. Então, pensarmos que não é pelo fato de perdermos as coisas que vamos perder os nossos valores. Esses devem se manter. E, por isso, não fazermos como este homem deste pensamento, de ao perdermos as riquezas, perdermos a noção das nossas ações e passarmos depois a nos transformar naquilo que não queríamos antes, quando tínhamos as riquezas, como tínhamos o poder. Sermos os mesmos em todas as circunstâncias da vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 27 de agosto, pensamento extraído de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: aquele que quer um amigo perfeito terá de ficar sem amigos. Pois, este pensamento, no fundo, nos diz que, assim como não existe seres humanos perfeitos, não existe amigos perfeitos. Mas, sim, os amigos se entreajudam no sentido de se irem aperfeiçoando. Este pensamento faz-me lembrar uma história, que são umas histórias filosóficas muito interessantes de Nasruddin, em que ele procurava também a mulher perfeita e não conseguia encontrar, até que encontrou a mulher perfeita. E o amigo pergunta-lhe: então, e casaste com ela? Não. Então porquê? Porque ela procurava o homem perfeito. Então, isso é o que nos acontece se nós queremos encontrar o amigo perfeito, vamos perder as oportunidades de encontrar todos os amigos que ao longo da vida nos podemos cruzar e que estão próximos de nós. Quando falo, e este pensamento, quando falo dos amigos, se aplica a muitas coisas da vida, que às vezes queremos a situação perfeita, queremos a pessoa perfeita, o amigo perfeito, tudo que seja perfeito. E com isso perdemos muitas vezes as oportunidades daquilo que a vida nos está a colocar mesmo ao lado. Que não sendo perfeito, pode ser aquilo que seja o melhor para nós, já que nós não somos perfeitos. Então,
não perdermos as oportunidades que a vida nos coloca ao lado, seja dos amigos, seja das circunstâncias. Então aproveitar cada oportunidade de algo tão raro, de algo tão profundo que é uma amizade. Não perdermos a oportunidade quando uma amizade, por muito imperfeita que seja, tem a força e tem a grandiosidade de ser uma amizade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental e que para o dia de hoje seleciona o seguinte: come e bebe com os teus amigos, mas não faças negócios com eles. Pois faz lembrar um pensamento, uma máxima popular que diz, pois, que se queres perder um amigo, empresta ou pede emprestado dinheiro a ele. Já que não devemos fazer negócio com os nossos amigos. Devemos sim conviver com eles. Sempre que procuramos fazer alguma forma de negócio, estamos a colocar uma semente da discórdia na amizade. A um amigo se pode, se é generoso e se dá. Não se vende, não se empresta. Esse é o princípio, no fundo, de manter a amizade. Porquê? Porque tudo isso é um símbolo da nossa generosidade, é um símbolo da nossa própria energia que damos ao outro. E se ela é feita de uma forma de restrições, pois irá estar a quebrar esse pacto de amizade e irá estar a colocar barreiras que mais tarde ou mais cedo irão destruir essa força enorme, essa força que é uma expressão, uma forma de amor, amizade, irá ser quebrado por essa restrição que nós colocamos no momento de tentar negociar, trocar com o nosso amigo. Então, pois a amizade deve ser livre de negócio e plena de generosidade, de amor, de verdadeira amizade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 29 de agosto, e que nos diz o seguinte: sem preocupação não se obtém mel, sem dor e tristeza ninguém atravessa a vida. Pois, sem preocupação, não se obtém o mel. É verdade, um apicultor, se não se preocupar com as suas abelhas, se estão bem, cuidar-se das suas colmeias, etc., não vai obter mel. Da mesma forma, não conquistamos a vida sem ultrapassar as dificuldades, as dores, os obstáculos, pois são fundamentais. Se não as ultrapassarmos, se não lidarmos com elas, vamos esbarrar. Imaginem como um muro que, ao nos depararmos, se não aceitarmos como uma prova, como um obstáculo e arranjarmos maneira de ultrapassar, o nosso caminho estagna aí. Ficamos junto desse muro sem avançar mais. É necessário, sim, querermos avançar e olhar as dificuldades, olhar as dores, sempre como provas que se encontram no nosso caminho para serem ultrapassadas, para podermos avançar e chegar à nossa meta. Olá,
Bom dia, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 30 de agosto, e que nos diz o seguinte: não se apanha uma mosca com vinagre, mas sim com mel. Uma língua doce atira a cobra para fora da terra. Pois não podemos atrair as coisas, mesmo quando queremos chamar a atenção do mal. No fundo, é o que esta imagem nos traz. Não podemos atrair com agressividade, com azedume, mas sim trazer o outro através de um princípio doce. Nada se pode corrigir de uma forma amarga. Se queremos ajudar o outro, se queremos corrigir o outro, se queremos fazer algo para com o outro, então temos que atrair através de uma certa doçura, para que a partir daí possamos trabalhar essa mesma transformação. Então não se pode nunca atrair nada na vida com algo desagradável, azedo, amargo, mas simplesmente a força da atração é a força dessa mesma doçura. E a partir desse momento podemos pensar em trabalhar, em transformar aquilo que pode ser mais desagradável na vida, ou mesmo levar a podermos destruir o elemento desagradável. Em nós próprios, quando nós queremos transformar algum defeito nosso, se usamos um sistema diretamente de combatividade em nós, vai ser muito difícil, porque vamos gerar uma guerra. Em vez disso, pois, usar um estratagema de seduzir os nossos próprios inimigos internos para que, a partir desse momento que estão dispostos, possam ser transformados e trabalhados por nós, sem esse enfrentamento de uma agressividade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky extrai da sabedoria oriental neste coletânea para os diferentes dias do ano. E para hoje diz-nos o seguinte, este pensamento: de que serve um conselho dado a um tolo? Pois nós estamos sempre prontos para dar conselhos aos outros, que é sempre muito mais fácil dar conselhos aos outros do que a nós próprios. Mas este pensamento nos chama a atenção sobre a necessidade de olharmos, de entendermos a quem damos os conselhos. Porque se este tolo que fala este pensamento, que não consegue discernir, que não consegue dar valor a um ensinamento, que não consegue pelo menos dar um pouco de atenção a um conselho que lhe permitirá talvez olhar as coisas de ângulos diferentes e poder aprender de uma outra forma sobre sua situação, sobre si próprio. De nada vale dar esse conselho. Inclusive, muitas vezes se pode tornar um dano, porque normalmente quem não quer ver se tenta abrir os olhos e ver
a si mesmo e ver a situação, isso cria uma forma de revolta e que lhe vai fazer dano a ele e vai fazer dano, no fundo, aos outros. É preciso ter atenção no sentido de sabermos a quem os conselhos podem ser úteis. E não necessariamente porque os sigam, mas porque podem ser uma forma de observar e de entender as coisas de ângulos diferentes. Então, pois, como diz este pensamento, de que serve um conselho a um tolo, a um ser que não quer ver e que não quer pensar, entender as suas dificuldades, entender-se a si próprio, entender a vida.